A escola é uma engrenagem. Pensa comigo, imagina a escola, uma máquina, uma engrenagem, uma máquina chamada educação, onde todas as peças são fundamentais. Quando uma não está em sintonia, não en quando o professor não entrega algo dentro do prazo, a máquina já começa a ranger, ter problemas, não é? Porque tudo depende do trabalho do outro. Por exemplo, para fechar as notas do sistema, as notas precisam ser lançadas, para a coordenadora lançar o rendimento na rede, para a rede analisar. Isso é só um exemplo. Para as provas serem impressas, tem que ser entregue na data, para a coordenadora ter tempo hábil de analisar, corrigir, a máquina, quem vai fazer a impressão. E quando essa engrenagem está comprometida pela falta de pontualidade, sobrecarrega quem? Você, coordenadora. Então, mais um motivo, e um dos mais importantes para você diminuir a sua sobrecarga, a cobrança. É garantir que o professor entregue dentro do prazo. Esse é o maior dos benefícios em você saber o passo a passo que resolve a questão da pontualidade na sua escola. Marcélia, mas eu tenho aqui um professor que tem muita dificuldade em cumprir com os prazos. Independente, gente, da situação, da justificativa que o professor dê, não nos cabe julgar, criticar ou apontar. Olha só, vou repetir e propositalmente, tá? Independente da justificativa pelo qual o professor apresente para não entregar na data, não cabe a nenhuma coordenadora julgar, criticar ou apontar, mas cabe a qualquer coordenadora orientar, viabilizar e fazer com que as coisas sejam cumpridas, as regras dentro da instituição, sem imposição e sem ameaça, com estratégias de uma líder pedagógica ou de um líder pedagógico. Quando isso acontecer e não for entregue na data, antes mesmo do professor começar a justificar o porquê não conseguiu entregar, interrompe e diga ao seu professor: "Professor, antes de continuar, por favor, o que você fará para que isso não volte a se repetir, para que todos os próximos prazos sejam cumpridos na data?" Como que você se compromete a fazer, ou o que, desculpa, o que você se compromete a fazer, para que das próximas vezes isso não aconteça, antes de você justificar o porquê não foi feito. Gente, você notou isso? É ou não é poderoso demais? Você acaba tirando aquele circuito automático de justificativas porque não entregou. E olha o que eu disse aqui, justificativa, eu não disse desculpa. Lembra que eu falei? Uma coordenadora segura não julga, não critica o professor. Uma coordenadora segura age com postura de uma líder pedagógica, um coordenador com a postura de um líder, não de julgamento. Então me diga, professor, o que você vai fazer para que isso não volte a acontecer? Olha, como que esse professor vai se sentir nessa hora? Como que ele vai se sentir? Ele vai se sentir responsabilizado, não culpado nem criticado. Olha a diferença. A questão é que eu preciso responsabilizar e gerar comprometimento do meu professor para que ele tenha pontualidade em outras ações durante o ano. Só aceitar e ficar repetindo ladainha, sermão, não vai adiantar, porque se fosse só conversar que resolvesse problemas na coordenação, não teríamos problemas com os professores, não é? É preciso argumentar e dialogar com segurança. Só repetir, mas professora, você sabia que era para as notas serem entregues na data. Por que que você não entregou? Vai resolver? Não. Então, gera comprometimento e questione o professor o que é que ele ou ela fará da próxima vez para que isso não aconteça e ele consiga entregar na data. E você vai agora além dessa questão de gerar o comprometimento, você vai responsabilizar. Como? Apresente ao professor quais foram os problemas gerados pelo atraso na entrega e não deixe de falar. Vou receber, exemplo, bem prático, tá? Professora, eu vou receber agora essas avaliações, mas que fique claro que se houver alguma questão errada ou que não foi ensinado ao aluno e vier um problema de reclamação das famílias, eu não tenho tempo hábil mais de verificar, porque já tem que rodar as suas avaliações. Ou seja, eu deixei bem claro, lembra que eu preciso comunicar de forma clara e dizer o óbvio? Estou dizendo agora quais são os problemas gerados pela falta de pontualidade. Só que muitas vezes nós pagamos essa conta. A gente pega atrasado, seja o que for, e nem fala para o professor o problema que aquilo gerou.
Só que ao mesmo tempo que você não fala, a direção te cobra, a gestão te cobra, o sistema te critica e te cobra. Só que você não fala para o professor os problemas que a falta de pontualidade na entrega ou na realização do que foi solicitado causa. Ele não tem dimensão e nem proporção do problema que ele causou. Por isso, se houver uma questão que não foi entregue na data pelo professor, o que você precisa fazer? Responsabilizar e gerar o comprometimento do professor. Primeiro, professor, como é que você se compromete a fazer diferente para que isso não aconteça? Responsabilize, apresentando os problemas do que foi gerado pela falta de pontualidade. E aí, então, você conscientiza o professor para que ele mude essa questão e consiga entregar na data. A estratégia poderosa, caso o professor não entregue na data, é responsabilizar e gerar o comprometimento. Responsabilize o professor. Professor, mostrando ao professor quais foram os problemas que ele gerou por não ter entregue na data, sem acusar, sem apontar. E comprometa, professor, como é que você vai fazer para que isso não aconteça da próxima vez? Responsabilize e comprometa para que a pontualidade aconteça na prática do professor.